Oi pessoal, a paz do Senhor, tudo bom com vocês? Hoje eu vim compartilhar com vocês uma dica muito especial para você utilizar na Páscoa. Vocês sabiam que a Páscoa esse ano é comemorada em março? Sim, no dia 31 de março, no último domingo desse mês, iremos celebrar a Páscoa. E nós não podemos perder a oportunidade de ensinar para as nossas crianças, não só da igreja, mas aonde o Senhor te colocar, seja numa escola, seja as crianças da sua vizinhança, da sua família, ensinar sobre a verdadeira Páscoa, qual é o sentido, o que significa a Páscoa. E pensando nisso, para te auxiliar e para te ajudar, eu preparei um material muito especial para te ajudar aí nessa missão de ensinar as crianças sobre a verdadeira Páscoa. Então bora conhecer um pouquinho desse material? Primeiro, você vai ter um painel ampliado em 6 páginas, decorativo com o tema aqui, o versículo bíblico também, né? Para você estar aí decorando a sua sala de aula, um cantinho especial que você vai ministrar às crianças, tá? Eu deixei também disponível para vocês uma lembrancinha muito especial, que é um lembrete de porta. Afinal, o Senhor, Ele nos mandou o povo se lembrar e comemorar, né, a primeira Páscoa, como é o que eles comemorassem todos os anos, para Ele lembrar da grande mão do Senhor que os livrou do Egito. E para nós, né, na última Páscoa de Jesus, Ele deixou aí para nós a Santa Ceia, o exemplo, e nos disse que nós deveríamos ceiar e lembrar, né? Quando nós fizéssemos esse ato, nós deveríamos lembrar da morte e da ressurreição de Cristo. Ele deixou os símbolos, o pão e o vinho, né? O suco de uva, que simboliza ali o seu corpo e o seu sangue. Então, nada mais justo que uma lembrancinha de lembrete, para nos ajudar a lembrar durante o ano inteiro desse sacrifício de Jesus. Afinal, não é só uma vez por mês ou uma vez por ano que nós temos que lembrar, mas todos os dias. Tá aqui então um lembrete, ó, uma lembrancinha para criança. Você vai entregar para sua criança e ela vai deixar ali na porta do quarto dela, na porta da casa, para toda a família, para que toda vez que eles passarem pelaquela porta, eles vão lembrar aqui do grande sacrifício de Jesus por nós. Ainda tem, gente, disponível para vocês 4 atividades, ó, sendo 2 para as crianças menores e 2 para as crianças maiores. E aí você pode selecionar. Essa, por exemplo, aqui, ó, é para decorar esse cordeirinho com algodão, né? Colagem de algodão aqui. É muito bom essa atividade para as crianças, elas vão amar. Essa daqui, ó, é para as crianças pintarem somente os símbolos da Páscoa cristã. Já que você vai ensinar, né, sobre os símbolos da Páscoa cristã, então depois elas vão pintar somente o símbolo da Páscoa cristã. Agora, para os maiorzinhos, nós temos aqui uma cruzadinha, ó, onde nós temos, a luz está ofuscando um pouquinho, mas aqui, ó, nós temos aqui os símbolos, né, as imagens, e aí vai escrever dentro, correspondendo à imagem para as crianças maiores. Dentro das crianças maiores, nós temos aqui, ó, super legal para completar o versículo. Além delas escreverem aqui, ó, tem aqui também a figura, né, representando o que elas têm que escrever. Então, tá aqui, João 1:29. E nesse material, professor, você ainda vai encontrar aí um resumo do significado da Páscoa cristã, né, para nós. E também você vai encontrar a lição bíblica para você aplicar ao coração das crianças. E junto com a lição bíblica, os visuais, que é o varalzinho da Páscoa. Vamos lá, então? Quero compartilhar com vocês nesse momento. Pode fazer aí um varalzinho na sua sala. Olha que eu tenho um barbante e eu vou colocar aqui. E aí nós temos aqui os visuais que você vai receber. E aí você vai recortar, eles vão ficar assim. E você pode estar utilizando, ó, um grampinho de roupa. Pode ser desses assim decorativo, pequenininho igual eu tenho, ou pode ser dos maiorzinhos mesmo. Você já pode deixar coladinho aqui, ou você pode ir colocando na hora. E no momento que você for colocando na cordinha, você vai ministrando às crianças sobre a Páscoa. Então, crianças, vocês sabem o que significa a palavra Páscoa? Como surgiu essa celebração? Hoje nós vamos aprender um pouco mais dessa história tão importante. Atenção na lição. Crianças, há muito tempo atrás, o povo de Deus viveu como escravos no Egito. A Bíblia diz que Faraó era um homem muito malvado e colocava os hebreus para fazer trabalhos muito pesados, com o intuito de oprimir. Eles trabalhavam como escravos. Eles não comiam o que os egípcios comiam, eles não tinham a mesma liberdade e eles viviam em péssimas condições. E aquele povo que sofria tanto, chorava, eles clamavam a Deus por um libertador. Foi então que Deus ouviu a oração daquele povo e enviou um libertador, um homem chamado Moisés. Deus falou muito com Moisés, Deus o preparou para essa grande missão. E Moisés foi um homem muito usado
por Deus. Então, através de Moisés, Deus enviou 9 pragas sobre o Egito, a fim de que Faraó pudesse libertar o povo da escravidão. Mas a Bíblia diz que Faraó era um homem mas tão malvado, que o coração dele estava duro como pedra e ele não queria libertar o povo da escravidão do Egito. Ele mesmo com Deus mandando as 9 pragas. Foi então que Deus anunciou para Moisés, para que ele pudesse anunciar para o povo e para Faraó, para os egípcios, a 10ª praga. E essa praga seria terrível, muito mais do que as outras. Deus disse que enviaria o anjo da morte e que entraria na casa dos egípcios e mataria o filho mais velho de cada família, incluindo também a primeira cria de gado, dos animais. Olha, crianças, que terrível. Mas, mesmo assim, Faraó continuava com o coração endurecido. Então Deus falou para Moisés que só depois dessa 10ª praga que Faraó finalmente ia libertar o povo. Então Deus deu algumas instruções para Moisés para que ele pudesse instruir o povo. Ele falou para que cada família se apressassem, organizasse as coisas, porque eles iam embarcar numa grande viagem e que eles tinham que pegar um cordeirinho. Olha só, crianças, o cordeiro, ele é o filhote da ovelhinha com o carneiro. Da ovelha com o carneiro é o cordeirinho. Ele tinha que pegar um cordeiro sem defeito nenhum e eles tinham que assar ele inteirinho, sem quebrar os seus ossos. E eles tinham que pegar o sangue desse cordeirinho e passar nas laterais das suas portas. Tudo isso tinha um significado. Porque Deus enviaria o anjo da morte, mas o anjo não entraria na casa que tivesse o sangue do cordeiro na porta. Ele passaria por cima. Daí o significado da palavra Páscoa, passar por cima. Tem mais algumas instruções. Deus ainda falou que eles tinham que comer pães sem fermentos e ervas amargas. As ervas iam simbolizar, as ervas amargas iam simbolizar a vida dura que eles viveram lá no Egito. E os pães sem fermento, que era feito com pressa, não tinha tempo de esperar o fermento, né, que crescer o pão, era para lembrar que eles tinham que sair com pressa lá do Egito. Então, o Senhor disse que eles tinham que comer o cordeiro, assar e comer com pressas, já vestidos, cingidos, calçados, com cajado na mão, comer tudo com pressa, aqui o cordeiro assado, com os pães, com as ervas, e eles já tinham que estar com tudo pronto, porque logo eles sairiam do Egito e embarcariam numa grande viagem. Então, crianças, a Bíblia diz que Deus enviou a 10ª praga sobre o Egito. O anjo da morte entrou em cada casa de cada família dos egípcios e tirou a vida dos filhos mais velhos, do primogênito de cada família. E por volta de meia-noite, houve um grande choro, um grande grito no Egito. Eram as famílias chorando a morte dos seus filhos. Não teve uma casa onde não houvesse que lamentar uma morte de alguém. Eu falei anteriormente, até a primeira cria dos animais também morreram. Então, Faraó finalmente libertou o povo da escravidão e os expulsou do Egito. Dava-se início à primeira Páscoa, onde Deus falou para aquele povo que eles teriam, Deus instruiu eles através de Moisés, que eles teriam que comemorar a Páscoa todos os anos, a fim de lembrar do grande livramento que o Senhor deu sobre a vida deles, como o Senhor os livrou do Egito. Eles tinham que lembrar disso e tinham que compartilhar para seus filhos, para as próximas gerações, aquilo que Deus fez. E essa então foi a primeira Páscoa. Criança, a Bíblia diz que eu e você somos pecadores. E o pecado, ele nos afasta de Deus e deixa o nosso coração assim, ó, machucado, triste e cheio de manchinhas. A Bíblia diz que todos nós já nascemos com o desejo de fazer coisas erradas, com vontade de desagradar a Deus, de desobedecer. E o pecado, ele nos distancia de Deus, ele nos afasta de Deus e nos impede de ser seus amigos. E nós também precisamos de um libertador. Assim como aquele povo precisava de um libertador para os livrar da escravidão do Egito, nós também precisamos de um libertador para nos livrar do castigo do pecado. Porque a Bíblia diz que o castigo do pecado é a morte eterna, é ficar longe de Deus para sempre. E quem que poderia ser essa pessoa que iria nos livrar do castigo do pecado? Muitos séculos se passaram, muitos anos, muitos séculos. Jesus estava agora
entrando em Jerusalém, ele pediu para que seus discípulos fossem em busca de um jumentinho, para que ele montasse e entrasse em Jerusalém. Os seus discípulos prepararam o jumentinho, colocaram seus mantos em cima do jumentinho para que Jesus pudesse sentar. E Jesus então começou a entrar em Jerusalém. E quando as pessoas viram Jesus entrando em Jerusalém, elas o saudavam, dizendo: Hosana, Hosana ao Rei nas alturas. Algumas pessoas estendiam suas capas no chão, formando um caminho para Jesus passar com o jumentinho. Outras pegavam ramos e começavam a saudá-las, e todos estavam o adorando. E quando Jesus olhou para aquela cidade de Jerusalém, ele chorou, porque ele lembrou que aquela cidade logo seria destruída e que ele veio para salvar aquele povo, mas aquela nação o rejeitaria. Algumas pessoas queriam matar Jesus, porque não acreditavam que ele era o Filho de Deus. Então começaram a planejar para o prender e o matar. Então Jesus pediu para alguns dos seus discípulos preparar a ceia, para que eles pudessem juntos ceiar e comemorar a Páscoa. Na época de Jesus, a Páscoa era comemorada com uma festa chamada de Pães Sem Fermento. Essa festa dava início à comemoração da Páscoa. E ali então Jesus pediu para os seus discípulos preparar a mesa da ceia para que eles pudessem comemorar a última Páscoa. E os discípulos então prepararam, e Jesus pegou então o vinho e disse para os discípulos que representava o seu sangue e repartiu com eles. E também pegou o pão e disse que representava o seu corpo e repartiu com todos. E todos eles ceiaram. Judas, um dos discípulos de Jesus, o traiu e o entregou para aqueles homens que o queriam prender. E aqueles homens pegaram Jesus e o prenderam, fizeram carregar uma cruz muito pesada, bateram muito em Jesus, cuspiram em seu rosto, o xingaram e colocaram uma coroa de espinhos na sua cabeça e o pregaram em uma cruz. Crianças, e mesmo Jesus tendo sofrido tantas humilhações daquelas pessoas, mesmo assim Jesus olhou para elas e disse: Pai, perdoa essas pessoas. Então a Bíblia diz que Jesus entregou o seu espírito para Deus e expirou. Os discípulos choraram muito, choraram amargamente a morte de Jesus. Eles haviam se esquecido que Jesus já havia os avisado de que tudo isso iria acontecer. Mas nós não precisamos ficar tristes, tá? Eles colocaram o corpo de Jesus num sepulcro. E ali, depois de 3 dias, algumas mulheres foram visitar o corpo de Jesus e levaram consigo alguns perfumes para passar no corpo de Jesus. Mas quando elas chegaram lá, elas tiveram uma surpresa. A pedra do túmulo estava removida e, entrando, elas viram que não tinha ninguém lá, estava vazio. Foi então que elas avistaram 2 homens com roupas brilhantes, reluzentes, que falavam: mulheres, o que vocês estão procurando? Quem estava aqui não está mais, ele já ressuscitou. Então Jesus apareceu para aquelas mulheres, apareceu para os seus discípulos e para algumas outras pessoas por um bom período de tempo. Certa vez, quando Jesus estava conversando com os seus discípulos, ele começou a subir, e ele foi subindo entre as nuvens até que ele desapareceu no céu. Ele voltou para sua casa. Ele voltou para o seu trono de glória e nos fez uma promessa, que vai preparar um lugar para vir nos buscar. Quando esse lugar estiver pronto, ele disse que vai nos levar para que nós estejamos juntinho deles, morando com ele, e lá nós também cearemos juntos. Crianças, e essa é a história da verdadeira Páscoa. A verdadeira Páscoa fala sobre Jesus e do seu grande amor por nós e do seu sacrifício de cruz. Assim como os hebreus precisavam de um libertador para nos livrar do Egito, nós também precisávamos de um libertador para nos livrar do preço do pecado, da escravidão do pecado. E aquele cordeirinho que os hebreus usaram e assaram, nós não precisamos mais fazer isso, porque esse cordeirinho foi substituído por Jesus, que se fez cordeiro. Ele se fez esse cordeiro, ele entregou a sua vida por nós. E os símbolos lá, a ervas amargas, os pães sem fermentos, também foram substituídos. Hoje nós celebramos a Santa Ceia do Senhor nas nossas igrejas, que foi substituído aí pelo vinho, né, o suco de uva e o pão. Nós celebramos geralmente uma vez por mês nas igrejas, e ali nós lembramos da morte e da ressurreição de Jesus. Essa é a história da verdadeira Páscoa, mas o inimigo trabalha nas nossas mentes para que a gente venha esquecer. Ele quer que nós esqueçamos, que nós não lembramos dessa história verdadeira. E muitas vezes ele tenta nos confundir com a história de coelhinhos, ovos da Páscoa. Mas eu quero que você lembre-se que a verdadeira Páscoa é sobre Jesus, porque ele morreu e ressuscitou por mim e por você. E agora que você conhece a verdadeira história da Páscoa, toda vez que alguém te desejar Feliz Páscoa, você vai dizer uma Feliz Páscoa com Jesus,
porque Ele é a nossa Páscoa. E aí, professor, você gostou dessa aula? Esse material está completo, disponível para vocês o PDF, arquivo digital, por apenas R$10. Você pode comprar no link que eu vou deixar aqui embaixo da minha lojinha lá na Hotmart, ou você pode entrar diretamente em contato comigo pelo WhatsApp e pedir comprar por lá pelo Pix, que eu te envio lá pelo WhatsApp mesmo, tá bom? Com muito amor e muito carinho pra vocês. Eu espero que vocês gostem, adquiram, que seja útil pra vocês, que vocês sejam abençoados com essas aulas, né, com esse material, e me abençoe também, né, é claro. E, gente, tô muito feliz de compartilhar esse material com vocês. Aqui eu compartilhei a história bem resumidamente, pro vídeo não ficar muito grande, mas no material a história tá mais completinha pra você estudar, pra você ler, reler e aplicar aí, dar a lição na vida das suas crianças, tá bom? Coloca aqui nos comentários o que vocês acharam. Super beijo no coração de vocês, a paz do Senhor. Feliz Páscoa!